Olá, telespectadores da TV Justiça, queridos alunos de todo o Brasil. Sou o professor Júlio César Santos, professor de Direito Imobiliário, Direito Civil e Processo Civil. Estamos aqui com os nossos alunos para responder dúvidas e perguntas a respeito do direito imobiliário. Vamos falar primeiro. Paula, qual que é a sua dúvida, Paula? Professor, é legal cobrar luvas para renovação de contrato de locação? Boa pergunta interessante e pertinente à nossa matéria. Em relação a luvas, professor, o que é luva? Para que serve essa luva? Não é a luva de mão, mas no direito imobiliário eu estou falando da luva cobrar um valor para a renovação de contrato. Em relação à luva, é importante deixar claro que luva, no momento inicial, é permitido, é legal, mas na vigência do contrato, torna-se legal. Como assim, professor? Então, aquele imóvel comercial ou residencial, normalmente ocorre muito com o imóvel comercial, ou seja, não residencial. Está parado lá, reformado, todo pronto para que você possa abrir um comércio ou uma empresa. Então, o locador, caso queira, caso ache necessário, ele pode cobrar luvas de forma inicial. Já na vigência do contrato de locação, para uma renovação, uma futura renovação, ele não pode cobrar luvas. É proibido, inclusive é crime. Por quê? Porque aí ele está agindo em má fé. Um exemplo disso é aquele sujeito que tem um comércio de mais de 3 anos. Esse comércio, após 3 anos, onde ele conseguiu adquirir uma clientela, conseguiu adquirir o fundo de comércio, o tão sonhado fundo de comércio, tem uma clientela, está funcionando, está tudo em ordem. Só que chega no final do contrato, o locador fala, agora sim, agora ele conseguiu fazer uma clientela, já que ele quer ficar nesse ponto, eu vou cobrar a luva dele. Olha, eu renovo o contrato com você. Vai aumentar o aluguel e você vai ter que me pagar a luva de R$200 mil, tá? Se você quiser você ficar, você vai ter que pagar essa luva. Essa luva é ilegal. Então a resposta, se eu posso cobrar luvas, depende. Inicialmente, posso. No meio do contrato, na renovação do contrato, não posso cobrar luva. Como fazer um contrato de locação válido? Boa pergunta também. Yara, existe um costume muito grande que é o copia e cola do Google. O aluno, o operador jurídico tem esse costume, o corretor de imóveis, vai lá no Google e copia um contrato de locação. E ainda cobra por isso. O grande problema desse contrato copiado pelo Google é que lá pode existir cláusulas que não pertencem ao contrato. Além de outras situações vexatórias, como nome errado, endereço errado, isso é muito ruim. Mas o que atrapalha muito num contrato de locação copiado no Google é que existem cláusulas abusivas, que você pode, na verdade, ser influenciado pelo copia e cola e pode prejudicar tanto o locador como o locatário e ainda o fiador. Então é interessante sempre fazer um contrato. O contrato de locação precisa ter título, um título bem feito, é o título correto, vinculado ao imóvel. Então, contrato de locação residencial, contrato de locação comercial ou não residencial, contrato de locação por temporada. É interessante colocar o título. Outra questão importante também em relação ao contrato de locação, para que seja bem feito e tenha validade jurídica, é a questão da qualificação. Um contrato de locação tem que ter a qualificação do locador, do locatário. Profissão, ou melhor, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, se o sujeito é casado, a orientação é colocar a esposa ou o marido nesse contrato, na qualificação desse contrato também. Um contrato de locação bem feito, é importante deixar claro que não pode faltar o objeto desse contrato. Infelizmente, nós temos acesso a modelos de copia e cola no Google que nem objeto tem. Como que eu faço uma locação sem objeto? Sem o que eu estou locando, tanto na locação do bem imóvel ou imóvel, é necessário ter objeto. No caso do imóvel, é importante discriminar o quê? O endereço, número de matrícula ou transcrição, mencionar o número de contribuinte, mencionar também o CEP. Eu tenho que colocar nesse contrato de locação o objeto que está sendo locado, o objeto desse contrato. Isso é muito importante. Não pode faltar no contrato de locação, principalmente de bens imóveis, relacionado à Lei 8.245 de 91, não pode faltar, além do objeto, não pode faltar a garantia. Ou eu aplico uma garantia de 3 ou nenhuma. Professor, posso fazer um contrato de locação sem garantia? Posso. É facultativo, usar a garantia ou não. Mas se eu opto em fazer um contrato de locação com garantia, é importante deixar claro que esse contrato deve ter uma garantia de 3. Quais são, professor? Caução, fiador e seguro-fiança. Ah, professor, mas o seguro-fiança tem capitalização, tem outras. É o gênero de várias espécies. Seguro-fiança é o gênero de várias espécies. Então você tem que escolher uma garantia. Uma vez uma cliente me perguntou, professor, posso utilizar 3 garantias no contrato?
para ficar bem garantidinho, não tem esse negócio de bem garantidinho, não. A duplicidade de garantia, ou se eu colocar 3 garantias no contrato de locação, vai causar a invalidade desse contrato e vai gerar nulidade desse contrato. Então, não pode. Sendo o locatário infiel por mais de 2 meses, a ação cabível é a de despejo ou a de evicção da posse? Olha que interessante. Boa pergunta também, isso é muito pertinente à nossa aula, ao nosso assunto. Quando eu falo de locação, o instrumento adequado, a ação adequada é sempre a ação de despejo, hein? Nessa situação, quando o locatário não paga o aluguel, é importante frisar que a ação cabível é a ação de despejo, por falta de pagamento. Essa ação de despejo pode ser ingressada, posso ingressar com a medida no dia seguinte. Existe uma lenda, no direito imobiliário é interessante que existem várias lendas aí, né? Muita gente chega a umas conclusões que não é a verdade do direito imobiliário. Uma delas é essa. Só posso cobrar o despejo por falta de pagamento após 3 meses de inadimplência, após 3 meses de falta de pagamento. E não é verdade. Na verdade, eu posso cobrar no dia seguinte. Se eu quiser, no dia seguinte, ingressar com uma ação de despejo, eu posso fazer isso. O interessante numa ação locatícia, no caso da ação de despejo, e trazendo o assunto bem para a prática, que é o intuito da nossa aula, é você sempre notificar essa parte. Então, manda uma notificação ao locatário informando que vai ingressar com a medida judicial, caso não seja feito a quitação do débito, né, dos aluguéis em atraso. Mas a ação correta é a ação de despejo. Essas outras medidas processórias é para outros contratos, como comodato, reintegração de posse, como direito de vizinhança, ação de dano infecto, entre outras ações. Despejo é a cara da ação. Na verdade, o despejo é a cara do contrato de locação e o contrato de locação é a cara da ação de despejo. Aí não tem como errar, aí vai ter sucesso aí no concurso, na prova e na vida profissional. Quais os requisitos para ingressar com uma ação de uso capião? Olha que interessante, que pergunta pertinente, hein? Nós explicamos no programa que nós temos 2 formas de adquirir propriedade. A primeira forma é a originária, através do uso capião. A segunda forma é a forma derivada, através dos contratos imobiliários. Compra e venda, promessa, compromisso, posso fazer a proposta e o aceite para vincular o negócio ou um contrato preliminar no primeiro momento. Quando eu falo de uso capião, existem requisitos para ingressar com uma ação de uso capião. Costumo dizer, até em aula prática de uso capião, que sem esses requisitos eu nem devo ingressar com a ação de uso capião, porque o risco é muito grande de uma improcedência. Então, quais são os requisitos? Primeiro requisito é o lapso temporal. Seja qual for o uso capião, eu tenho que trabalhar com esse lapso temporal. Nós temos vários exemplos. Temos várias espécies de uso capião. Mas vamos trazer os usos capiões mais utilizados no Brasil. De forma prática, a questão é prática. Nós temos o uso capião extraordinário. Esse uso capião tem o requisito de lapso temporal de 15 anos. Temos também o ordinário, onde o requisito é de 10 anos. Temos o uso capião constitucional, requisito 5 anos, que aí pode ser chamado também de prolabore, ou ter uma subdivisão do uso capião constitucional urbano ou constitucional rural. Todos esses, você perceba que todos os usos capiões que nós mencionamos, que são os mais utilizados no Brasil, pela legislação brasileira, pelos operadores jurídicos, são possuidores de lapso temporal. Então, qualquer uso capião, eu tenho que ter lapso temporal. Lembrando sempre que esse lapso temporal tem que ser ininterrupto. Eu não posso, na verdade, ficar na posse, sair da posse, voltar na posse. Não posso interromper esse lapso temporal. Outro requisito importante é em relação à posse mansa e pacífica. Quando eu falo de uso capião, tanto para bem móvel e imóvel, eu estou falando do uso capião que tem que ter lapso temporal e posse mansa e pacífica. Eu não posso chegar no sujeito e falar assim, você sai ou eu te mato. Né? Isso não é posse mansa e pacífica. Aquela posse mansa e pacífica é aquela que eu, ao adentrar no imóvel, eu posso ingressar com uso capião porque eu não agredi ninguém, não ameacei ninguém. Olha que interessante. E além desse requisito importante do uso capião, nós falamos do lapso temporal, da posse mansa e pacífica, tem o terceiro requisito, que é a vontade de ser dono. Nas doutrinas é conhecido como ânimos da posse. Brinco com essa situação, brinco em sala de aula também, que se você falar para o seu cliente, você que advoga, falar assim, olha, o senhor tem ânimos da posse? Capaz de ele perguntar, falar para você, não, eu tomo outros tipos de remédio, né? Eu tomo Catopril, entre os Rivotril. Então, o interessante é sempre falar o ânimos da posse, a vontade de ser dono. Fica mais fácil de entender, fica mais acessível às pessoas que realmente não são operadores do direito. Então, é importante 3 requisitos. Vamos lá, para guardar, hein? Lapso temporal, ótimo. Além do lapso temporal, qual outro requisito que eu preciso? A vontade de ser dono, que é o ânimos da posse. E o terceiro, posse mansa e pacífica. Esses 3 requisitos são os principais. Cada uso capião
tem os seus requisitos específicos. No caso do constitucional, inclusive a metragem lá no caso do constitucional, o exemplo do urbano, 250 metros quadrados, o rural, 50 hectares. Então, tem outros requisitos dentro de cada uso capião. Mas esses requisitos que eu estou falando são os requisitos gerais, os requisitos que vão ajudar em qualquer ação de uso capião, na prática, na sua prova, no seu concurso, são os requisitos gerais. Além disso, é importante eu somar esses requisitos ao princípio que é o princípio mais importante do direito imobiliário, o mais atual, é o princípio muito conhecido atualmente, que é o princípio da função social da propriedade. A função social da propriedade é o princípio que na verdade, ele conceitua a propriedade como a propriedade deve ser usada, não ser largada, ficar abandonada, seja para residir, para morar, ou também para você ter um comércio, onde vai girar riqueza, vai circular dinheiro. Então, o princípio da função social da propriedade é aquela situação que o imóvel não deve ficar parado, não deve ficar fechado. Ele está aqui para ser utilizado. O ser humano está aqui para utilizar o imóvel, não para ficar parado. Olha que interessante. Vamos para o intervalo, então, já voltamos. Estamos de volta com o Saber Direito Responde. Vamos continuar, então, esclarecendo as dúvidas dos nossos queridos alunos. Yara. Professor, como funciona o uso capião de abandono de lar? Olha que interessante, boa pergunta, hein? Essa pergunta é interessante todo mundo anotar no caderno. É um instituto novo, é algo novo que a gente tem que se atentar. Então, vamos lá. O marido, ou pode ocorrer com a esposa também, chega na esposa e fala assim, olha, preciso de um tempo curto para pensar, estou meio confuso em relação à nossa relação, nosso relacionamento. Preciso de um tempo de 2 anos. Vou sair por aquela porta, daqui 2 anos eu volto. Um exemplo hipotético, claro. Nesse exemplo, ele decide voltar, ele volta. Quando ele bate na porta do apartamento, ele fala, voltei, amor. E aí ela fala, não, você não quero mais você. Não quero mais você, não aceito o seu retorno. Então vamos fazer assim, já que não tem retorno no nosso relacionamento, vamos ingressar, vamos dividir, vamos partilhar o bem. E ela fala, não, que bem, já não é mais seu. Eu ingressei com uma ação de uso capião de abandono de lar. Olha que interessante. Esse abandono de lar é o uso capião, como o próprio nome diz, abandono de lar. É uma sanção, também conhecido como uso capião domiciliar. É a situação onde o sujeito, ele ou ela, abandona o seu cônjuge, desde que seja meieiro nessa propriedade. É importante deixar claro que nessa situação um requisito importante tem que ser meieiro. Não adianta ser um casamento de regime de separação total de bens. E aí ocorre esse fato do abandono. Vou ingressar com a ação de uso capião de abandono de lar, porque essa ação não tem um requisito principal, que é ser meieiro. Meieiro significa que esse imóvel é dos dois, foi constituído após a constância do casamento em uma união estável, ou em um casamento de regime parcial de bens, ou em um casamento de regime universal de bens. Então, esse uso capião, dificilmente eu vou utilizar na separação total de bens. Esse uso capião, os dois têm que ser dono da propriedade, tem que ser meeiros, 50% cada um. Quando um abandona o outro, pelo lapso temporal de 2 anos, cabe a ação de abandono de lar, a ação de uso capião de abandono de lar. Esse uso capião, é interessante deixar claro que ele não deve ser feito cumulado com o divórcio. Divórcio é uma coisa, é a ação judicial que coloca fim ao contrato matrimonial, que é o casamento. Então, o divórcio é uma outra situação. Nós vamos ter o divórcio lá litigioso e o consensual, jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. É uma outra questão. Esse uso capião, ele é uma lei específica, deve ser tratado de forma separada, deve ser uma medida judicial separado da ação de divórcio. Então, é interessante deixar claro, tem que ser meieiro, hein? Tem que ser meieiro. Ou seja, ela tem que ter 50% e ele 50%. Os dois podem ingressar com essa ação de uso capião de abandono de lar. Esse é o requisito principal. É uma legislação nova, é importante anotar no caderno aí. Se ocorrer abandono, é uma sanção para o sujeito que ficou, não que abandonou, mas para o sujeito que ficou, é uma sanção para que ele possa aplicar no sujeito que abandonou esse cônjuge, seja o homem, seja a mulher. Pode o locatário ingressar com a ação de uso capião? Quando a gente fala de uso capião, é importante deixar claro para o aluno, para o telespectador da TV Justiça, que o uso capião, existem os requisitos gerais, que são os requisitos que nós conversamos aqui no nosso programa, que é o ânimos da posse, a vontade de ser dono. Além da vontade de ser dono, a posse mansa e pacífica e o lapso temporal. A locação, o contrato de locação, ele inibe o quê? O ânimos da posse, a vontade de ser dono.
Então, o sujeito que tem uma propriedade que está largada, lá está abandonada, o interessante, para se precaver, é fazer a locação dessa propriedade. Ah, mas eu não quero dinheiro, eu não aceito locação, acho que dá problema, não quero locação. Então, empresta para alguém, faz o famoso comodato. Por quê? Você fazendo o comodato, que é um empréstimo gratuito, não pode ter nada de onerosidade no comodato, você está inibindo o uso capião. Porque a posse abandonada, ela gera direito ao uso capião. Se bater todos os requisitos, lapso temporal, posse mansa e pacífica, além do ônus da posse, a vontade inicial de ser dono, mais a função social da propriedade, corre o risco de você, proprietário, mesmo tendo esse imóvel totalmente regularizado lá no cartório de imóveis, você possui o domínio, corre o risco sim de você perder a posse desse imóvel através de uma ação de uso capião. Então é interessante, ou faz a locação, ou empresta, pega lá alguém que você gosta e fala, bora lá, pronto, não paga aluguel, mora lá, mas nunca abandonar o imóvel. Abandonou o imóvel, você está correndo um sério risco de perder esse imóvel através de uma ação de uso capião, seja qual for, vai depender de cada espécie, mas cabe a ação de uso capião. O contrato de comodato e o contrato de locação, ele inibe o uso capião, porque ele acaba com um dos requisitos, que é o ônus da posse. Então é importante você locar ou emprestar, que é o comodato, para evitar o uso capião. Você fazendo isso, você inibe os requisitos do uso capião e com certeza não vai ter problema em relação a isso. Qual o uso capião mais adequado para ser utilizado na prática? Primeira pergunta que passa pela cabeça. Nossa, vou ingressar com o uso capião. Qual o uso capião que eu devo utilizar? Para o advogado particular, é interessante utilizar o uso capião extraordinário. Esse uso capião também é conhecido, falo isso em aula, pessoal, a gente brinca muito com essa situação, mas é verdade. Para mim, no nosso livro está escrito lá, como exemplo, é o uso capião vale tudo, o uso capião do Timaya. Nossa, professor, por que o uso capião do Timaya? O extraordinário, como lapso temporário de 15 anos, se eu tenho um título de boa-fé cai para 10, eu consigo, com certeza, aproveitar esse uso capião da melhor forma possível. Em primeiro lugar, o lapso temporal já é grande. Esse lapso temporal me ajuda a fundamentar a ação. Outra coisa importante no uso capião extraordinário, eu consigo aproveitar a posse de terceiros. Pode ser até uma locação, pode ser um comodato. Olha que interessante, esse uso capião, eu consigo trabalhar com ele de uma forma que eu consigo com mais facilidade a procedência da ação. Então, para o advogado particular, com certeza é o uso capião extraordinário. O próprio lapso temporal de 15 anos já é um período que faz uma verdadeira triagem. E esse advogado, com certeza que está trabalhando com o uso capião, esse instrumento poderoso, vai ter mais chance de conseguir isso. Claro, como qualquer outro uso capião, deve ter todos os requisitos. Posse mansa e pacífica, deve ter também a questão do lapso temporal, no caso de 15 anos, se tem um título de boa-fé cai para 10. Tem que ter também a questão aí do ônus da posse, a vontade de ser dono inicial, mas eu consigo aproveitar a posse de terceiro. Além de aproveitar a posse de terceiro, esse uso capião não tem, como outros usos capiões, um requisito de ser o único bem. O uso capião do Timaya, que é o extraordinário, vale tudo, é o uso capião que eu consigo trabalhar. Mesmo o meu cliente tendo um imóvel já em seu nome, eu consigo utilizar e usufruir desse uso capião. Então é muito interessante. É o melhor uso capião que tem para se trabalhar. Se tem esse lapso temporal que permite utilizá-lo, claro, eu só vou utilizar quando o lapso temporal permite. Eu vou utilizar esse uso capião. Não é um uso capião para ser utilizado pelos defensores públicos, por procuradores, que aí existem outros remédios, né, como o uso capião coletivo. Mas para o advogado particular, sem dúvida nenhuma, é o uso capião mais adequado, é o mais poderoso. Ele mesmo faz uma triagem e ele mesmo vai ajudar o advogado e o cliente, inclusive, na procedência da ação. Cabe o uso capião de bens móveis? Quando a gente fala de uso capião, logo vem na nossa mente o uso capião, propriedade, terra, não é assim? E a gente acaba esquecendo que cabe o uso capião também de bens móveis. Cabe o uso capião também de bens móveis. Nós vamos ter o extraordinário, o ordinário. Temos várias espécies importantes aí. Mas cabe o uso capião de bens móveis também. Requisitos. E aí repete, né, os requisitos do uso capião de bens imóveis também. Posse mansa e pacífica. Além da posse mansa e pacífica, lapso temporal. No caso de 3, 5 anos, vai depender do uso capião do bem imóvel a ser utilizado, e também o ânimos, né, a vontade de ser dono desse bem. Interessante também a sua pergunta. Professor, caso o locatário alugue o imóvel a um terceiro de boa-fé, sem anuência do locador, este poderá pedir o imóvel de volta sem pagar multa contratual? Isso é pergunta prática, hein? É questão prática. Me parece essa pergunta que deixa bem claro que é uma sublocação. Professor, posso fazer uma sublocação?
Eu costumo dizer que o contrato de locação é que nem um relacionamento moderno. Hoje em dia você tem que chegar na sua companheira, sua namorada, sua noiva, sua esposa, e ela e você ter uma conversa franca. Falar assim, ó, vamos combinar aqui o que pode e o que não pode. Não pode ficar nada omisso num contrato de locação. Tudo que é omisso vai puxar para o lado do inquilino. Porque a Lei 8.245/91 é a lei que protege o inquilino. Sempre. Ele é a parte mais fraca nessa relação. Então, se não tem essa informação de proibir uma sublocação no contrato de locação, ou seja, esse contrato de locação não fala nada, é importante deixar claro que pode fazer a sublocação. Essa questão da sublocação, se está proibida no contrato, não pode. Outra questão importante também, é interessante falar que se o locatário já saiu do imóvel, mas o sublocatário permanece por algum motivo, não caberá, como ele não é parte desse contrato de locação, não caberá ação de despejo, mas sim reintegração de posse. Por quê? Uma vez que esse sublocatário fez a locação, que é a sublocação com o locatário, sem a permissão do locador, e o contrato também é omisso nesse sentido, ou ainda proibia, essa sublocação não poderia ser feita. E se foi feita e esse sublocatário não sai do imóvel, não quer deixar o imóvel, mas o locatário já saiu, é importante deixar claro que, como não é parte do contrato de locação, a medida correta, a ação correta é a reintegração de posse. A ação de despejo, ela cabe quando tem contrato de locação e cabe para as partes que fazem uma relação contratual desse contrato de locação. Então, ou seja, locador, locatário, locadores e locatários. Professor, o que é direito de vizinhança? Boa pergunta, para fechar com chave de ouro. Nosso tema é prática de direito imobiliário, focado em locação e focado também em direito e vizinhança. Passamos pelo uso capião, foi uma aula bem prática, a intenção é essa, didática e prática, para te ajudar na sua vida profissional também. E você que presta concurso, conseguir êxito também nessas suas provas práticas aí, tá bom? A intenção foi essa. Professor, o que é direito de vizinhança? Então, direito de vizinhança, eu vou resumir o direito de vizinhança, a sua estrutura está baseada nos 3 S, você nunca mais vai esquecer isso. Quando eu falo de direito de vizinhança, eu estou falando dos 3 S: saúde, segurança e sossego. Então, quando eu posso processar meu vizinho ou meu vizinho pode me processar? Quando você comete um ato lesivo ou um ato ilegal contra os bons costumes em prol do quê? Saúde, segurança e sossego. Olha lá como é fácil de guardar. Os 3 S: saúde, segurança e sossego. Não tem mais como esquecer. Quando eu falo de saúde, é a questão lá da caixa d'água. Seu vizinho, você conversa com ele. Todo dia você conversa com ele. Tampa essa caixa d'água. E ele fala para você, vou tampar. Mas ele não tampa a caixa d'água porque quer aproveitar a água da chuva. Só que essa caixa d'água destampada pode gerar o quê? Dengue, né? O mosquito da dengue. E aí você pode ingressar com uma ação com esse vizinho, uma obrigação de fazer, uma ação conhecida também como dano infecto, para que ele cumpra, sob pena de multa diária fixada pelo Poder Judiciário, para tampar a caixa d'água. Em relação ao sossego, o seu vizinho, gente boa, mas ele quer aprender a tocar bateria, é um sonho dele. E ele quer aprender a tocar bateria após as 22 horas da noite. O horário que você está dormindo para acordar às 5 horas para ir para o trabalho. Ele está mexendo com o seu sossego. E a outra questão importante, seu vizinho também é gente fina, só que ele gosta de mexer com balão, fazer balão com outros colegas. E esse balão cheio de fogos de artifícios, tudo guardado lá no porão da casa. Dá para dormir em paz com um vizinho desse? Se explodir, explode o quarteirão inteiro. Então eu estou falando aí da questão da segurança, direito de vizinhança também. Então, resumo, direito de vizinhança, o alicerce, saúde, segurança e sossego. Muito bom, hein? Muito bacana. Agradeço a vocês, as alunas, as perguntas pertinentes. Agradeço a todos que acompanharam o nosso programa, aos telespectadores da TV Justiça, aos queridos alunos que também estão nos assistindo. Conto com vocês, estou à disposição para qualquer dúvidas. Quero desejar a vocês boa sorte, sucesso na sua profissão, seja muito feliz na sua carreira. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.